que é preciso ler, e ler muito, e escrever bastante, porque é uma função pró-política, que tem a ver com a política. Senhor Presidente da Assembleia da República, Senhor Presidente do Supremo Tribunal Administrativo, Senhor Primeiro-Ministro, Sra. Manuela Llanos, Sra. Presidente da Fundação Carlos Gulbenkian, prezadíssima Isabel, e também à distância, prezadíssimo e amigo de muitas décadas, João, e mais família presente. Excelências, encontro-me dividido entre ler o discurso que tinha preparado e dizer aquilo que me suscita este nosso encontro de hoje. Começaria, em qualquer caso, por cumprimentar e agradecer à Imprensa Nacional Casa da Moeda esta magnífica edição. Isto é cumprir uma missão pública. Sinto-me, como Presidente da República, honrado por ter uma Imprensa Nacional Casa da Moeda que publica, que edita uma coleção como esta. Cumprimento aqueles que integraram o Conselho Científico e Editorial e cumprimentos a todos na pessoa do José Manuel dos Santos, que fez aqui uma oração notável, notabilíssima, porque demonstrativa de três realidades fundamentais. A primeira, a sua fidelidade integral a Mário Soares. Uma fidelidade de todos os tempos. De antes de ser Primeiro-Ministro, de antes de ser Presidente da República, depois de ter sido Presidente da República, de antes de 2017, de depois de 2017. Isto é raríssimo. A segunda característica, o conhecimento profundo e o melhor retrato que jamais ouvi de Mário Soares. É preciso ter uma empatia profunda, o conhecer por dentro, o vibrar por dentro, o viver apaixonadamente essa empatia para se traçar o retrato que aqui foi traçado. E depois, uma verificação muito simples, vai ser difícil para os demais protagonistas da história política portuguesa contemporânea encontrarem o José Manuel dos Santos para fazer um retrato tão brilhante quanto este. Por muito que ele goste de servir a democracia portuguesa, há limites. Eu lembro-me que em 2018, portanto já perceberam, vou optar pelo improviso, que pena, porque o texto não estava mal. Em 2018, falando com o Jorge Sampaio, acerca da democracia portuguesa, dizia-me ele, Mário Soares foi o colosso da democracia portuguesa. Incomparável. Já Mário Soares nos tinha deixado, e Jorge Sampaio, com aquela elevação espiritual que o caracterizava, aquela humildade cívica que tinha sempre, dizia, em poucas palavras, aquilo que todos sentimos. E que não é desprimor para todos os grandes construtores da nossa democracia. Que foram muitos e notáveis. E como eu já disse noutra ocasião, os mais importantes estão já na história de Portugal. Ele foi colosso porque teve uma vida mais variada, mais completa. E mais do que mais completa, mais intensa que todos os demais. Porque viveu durante décadas a luta pela democracia e a liberdade contra a ditadura. Como só alguns viveram. Mas depois viveu, para além disso, a revolução, como só alguns viveram. E para além disso, a construção da democracia, como só alguns viveram. Ele pôde reunir vários tempos históricos, deles fazendo um só tempo. Vários viveram fatias, partes desse tempo global. Ele viveu o todo, até ao fim.
pôde permitir-se, quando já estava na história, aquilo que poucos se permitiram. Fazer aquilo que entendia devia fazer até ao fim. Entendendo que só quem desistia se poderia considerar como derrotado. E como queria ser vencedor, fez até ao fim exatamente aquilo que queria fazer. Para além dos riscos, para além das contingências. E esta riqueza, a riqueza de ter militado num Partido Comunista Português e ter fundado o Partido Socialista, a riqueza de ter integrado as várias fórmulas de oposição à ditadura mais ou menos amplas, a riqueza de ter sido protagonista cimeiro durante a Revolução, de ter sido chefe do governo, de ter sido parlamentar nacional e europeu, ter sido chefe de Estado, de ter sido responsável de várias instituições no domínio internacional. Ter sido tudo isso o transformaria sempre, em termos políticos, no tal colosso de que falava Jorge Sampaio. E esta coleção é civicamente fundamental, cumpre, aqui já foi acentuado, uma missão pedagógica e didática do ponto de vista cívico, porque dá a conhecer a quem não conhecia e não conhece o que deveria conhecer. Porque recorda a quem conheceu aquilo que, porventura, já não tem presente. E porque dá uma compreensão diferente daquele que é retratado através dos seus próprios escritos. E é uma função cívica essencial. Mas não é conhecer só o político, é conhecer o homem. Não é conhecer só o político e o escritor, já voltarei a isso, ou o escritor e o político, é conhecer o homem. É conhecer o político, bem entendido, para poder gostar ou não gostar, gostar mais ou gostar menos. É essa a liberdade e a democracia pelas quais se bateu Mário Soares. Mas, sobretudo, para compreender quais são as grandes linhas de pensamento e de atuação. Por outro lado, porque é que, em algumas facetas aparentemente vividas, o Mário Soares da juventude é um pouco diferente do Mário Soares do apogeu, sendo o mesmo. E depois, o Mário Soares, do caminho para o final da sua vida, retoma raízes da sua juventude, não deixando ter presente aquilo que esteve no período do seu apogeu. Porquê é que rompeu? Nuns casos não rompeu noutros. Porquê é que aproximam nos casos se teve de distanciar noutros? Isto para compreender o político. Mas depois compreender o homem. Compreender o homem. Porque eram inseparáveis o homem do político, o político do homem. Mário Soares vivia política no sentido mais nobre do termo. A projeção de ideias e o serviço da comunidade. Não há separação entre a sua vivência pessoal e a sua vivência política. Nunca houve, nem era possível que houvesse. Estiveram sempre juntas. E compreender o homem significa compreender o homem culto. Mário Soares era muito culto. Não era apenas erudito, era muito culto. Dir-se-á, é muito culto porque pertence a gerações de políticos e homens de Estado que já passaram, não totalmente, mas largamente passaram, de outro tempo. Porque leu muito e leu desde sempre. Porque nunca deixou de ler. Nos anos 60, nos anos 70, nos anos 80, nos anos 90. E nunca deixou de viver aquilo que lia. Mas a sua cultura ultrapassava a literatura. A sua cultura abarcava outros domínios. Por exemplo, as artes plásticas.
tinha uma sensibilidade peculiar para as artes plásticas. Cultivava, é certo, através do diálogo com os escritores, com os artistas plásticos. Talvez a única exceção na sua riqueza cultural fosse a música. A única exceção. Tudo o mais ele abarcava. E como aqui já recordou o José Manuel dos Santos, abarcava com um prazer espiritual e um prazer físico. De manusear o livro, da tinta no papel, do colecionista, era um colecionista. E quem é colecionista de livros percebe, como Mário Soares, além do mais, gostava de colecionar livros. Recordo-me de duas cenas, uma num jantar em minha casa, vira-se para Maria Barroso, e eu, tudo naturalmente nada comparável com as obras de Mário Soares, tinha alguns quadros que enchiam por completo as paredes. Ele dizia, cá está, estás a ver, Maria Jesus? Eu bem gosto de encher as paredes com quadros. Tu tens a mania de realmente não passar os quadros, assim é que é, até ao teto. Até ao teto tenho lá quadros que não estão expostos e é uma lástima porque deviam estar expostos. Outra recordação, Diogo Freitas do Amaral, numa fase jamais adiante da vida de um e de outro, se encontraram, convergiram e era convidado, conviva, nas idas à casa de Mário Soares e de Maria Jesus Barroso. E um dos prazeres de Mário Soares era mostrar a biblioteca. Mostrar. E Diogo Freitas do Amaral vinha de lá fascinado. Gostava de ter tido uma biblioteca assim. Mas isso ou se tem ou não se tem. Ele tinha tido a biblioteca possível. Mário Soares tinha começado mais cedo, tinha começado um pouco por toda a Europa e por todo o mundo. Francófono, é certo, francófono. Não escondia isso na preferência dos seus autores, mas tinha lido, e não tinha lido só aquilo que tinha a ver com a sua formação. Mas, além disso, Mário Soares era culto. Já ouvi várias vezes dizer que, em rigor, o século XIX só terminou no fim do século XX. E é verdade. Se pensarem bem, tudo o que de mais importante houve no século XIX foi até ao fim do século XX. Os ismos todos. As linhagens de Marx, de Freud, tudo isso vai até ao fim do século XX. Assim foi com Mário Soares. Mário Soares é claramente um herdeiro privilegiado do século XIX. Século XIX europeu, século XIX francês, século XIX português, que conheceu profundamente. E depois foi acompanhando o percurso ao longo do século XIX, final do século XIX, transição para o século XX que viveu intensamente. Se há momento em que se percebe que Mário Soares como que descola da realidade cultural, é já no século XXI. É já no século XXI. Ele era alguém do século XIX, que tinha vivido o século XX, em pleno, até o momento em que terminou o século XIX. Mas tinha vivido com a formação histórica, conhecia a história, fundamental para agir politicamente, filosófica, conhecia filosofia, jurídica, conhecia direito, e politológica, algures entre a ciência política e a sociologia política. Daí, aliás, o seu veso para a biografia, para os retratos, para os ensaios, para se identificar com figuras e com formas de pensamento e com ideias que haveriam de marcar a sua vida. De uma certa forma, ele era pré-televisivo. Mário Soares pertenceu àquela geração de políticos, os mais qualificados na nossa democracia, que se adaptaram mal à televisão. Há exceções. O debate com Álvaro Cunhal, as conversas com Clara Freire Alves, as entrevistas de António José Teixeira.
aqui e ali, mas era do tempo do pensamento longo, do racionalismo, não da emoção imediata e fácil, da necessidade de poder expor os argumentos e as ideias, de preferir isso ao baite, isto é, ao improviso preparado, ou à descoberta do instante. Não que não fosse capaz de uma e de outra, mas o seu mundo não era esse. O seu mundo era outro. Depois, como se recriava, como ninguém mais se recriou na democracia portuguesa. Não havia derrota política que o parasse de se recriar, envolvidos 4, 5 dias sob a derrota. E estou a ser já muito exigente, porque era, por vezes, mais rápido do que isso. Recriava-se. Mas não era, de facto, do tempo político que acabou por convidar à emoção, muitas vezes à irracionalidade, ao populismo, ao rompante, sem raiz histórica, sem base filosófica, sem discurso elaborado, sem argumentário sofisticado. A pergunta aí que se coloca, e foi fascinante que vários dos oradores aqui a tivessem colocado. José Manuel dos Santos, ao depoimento ternurento da Isabel, ao testemunho e análise do seu primeiro-ministro. Isto é, além de ser bom que os portugueses descubram, através desta coleção, num exercício de pedagogia cívica, o que devem conhecer, além de ser bom compreenderem melhor Mário Soares, é bom que percebam que ele era, além de culto, primoroso na sua escrita. Deixava de ser brilhante na sua oratória? Não. Há momentos icónicos de oratória, no regresso a Lisboa, no comício da Fonte Luminosa. Há momentos únicos em que Mário Soares é arrebatador na oratória, no momento. Mas era primoroso na sua escrita. Primoroso na substância, pelo muito tinha lido, pelo muito tinha pensado, pelo muito tinha elaborado, e na sua forma. Era requintado na sua forma. Conhecia os clássicos também, era de vez em quando quase clássico na forma adotada e cuidadoso na procura da melhor forma para exprimir o seu pensamento. Dir-se-á, muitos dos discursos tiveram sugestões, contributos, sim, mas sempre um toque seu. Quando não eram seus, tinham sempre um toque seu. Será isto suficiente para discutirmos sobre o Mário Soares, escritor? Sim ou não? Eu diria que foi escritor sem ter sido escritor. Foi escritor, e aí concordo com o seu primeiro-ministro, as coabitações dão nisto, de vez em quando, que é, por muito que se tente que não dê, acontece dar de vez em quando, que foi escritor daquela arte engagée, como se dizia, comprometida. Porquê? Porque usou a escrita ligada à sua luta política, que era a sua maneira de viver como homem. E a escrita já era anterior à luta política, mas eu não sei quando é que começou a luta política. Provavelmente, no momento em que começou a escrever, começou a lutar. E quando começou a lutar, começou a escrever. E, nesse sentido, foi escritor. Mas eu nunca acreditei que viesse a ser mais tarde escritor, no outro sentido da literatura. Tinha matéria para muitos contos, para muitas novelas, para muitos romances, para muitas crónicas.
mas não era o seu mundo. Há uma diferença de tempo entre a política e essa escrita. Não há entre a política e a escrita que nos deu Mário Soares. Essa ele conseguia fazer ao mesmo tempo. Precisava de a fazer ao mesmo tempo. Para encontrar as melhores fórmulas de intervir e para exprimir as formas de intervenção através da escrita. Mas a outra escrita supõe outro tempo. E esse ele nunca teve, porque lutou até ao fim. Nunca desistiu de lutar. Portanto, não teve tempos mortos para essa outra escrita. Foi assim um escritor sui generis. Escreveu e foi escritor sem ser escritor. Mas o que importa, e regresso à citação primeira de Jorge Sampaio, o que importa é, neste momento, nós agradecermos a quem nos permite este exercício cívico fundamental, que é conhecer, compreender Mário Soares e compreender a riqueza do político, a riqueza da sua escrita e a riqueza do homem. É fundamental. E aqui foi recordado, dizia o José Manuel dos Santos, nós somos saudosos, mas não memorialistas. E é verdade, temos uma memória muito curta. Mas a democracia exige uma memória um pouco mais longa. E o esforço que se traduz nesta coleção é este: alongar a memória dos portugueses. Compreenderem que é possível haver mais política para além da política que alguns fazem. É possível haver mais escrita para além da escrita que alguns escrevem. E é possível dar testemunhos de humanidade, de valores, para além dos testemunhos da vivência pontual de cada dia, de cada momento, de cada instante, como se o mundo não tivesse começado muito antes, como se não continuasse para muito depois. E é essa a dimensão que nós agradecemos aqui neste revisitar de Mário Soares. Dar-nos de novo capacidade de sonhar. Quando alguns nos querem dizer que a democracia está cansada, e em parte está cansada, que a democracia precisa de se renovar, e em parte precisa sempre de se renovar, que é preciso caminhar por outros sonhos, temos aqui o contributo de Mário Soares, vivo, sempre vivo. Falta-nos a sua gargalhada. Não era apenas sorriso, teria sido um pouco mais do que isso. Aqui hoje, para nos estimular a sonhar. Temos de sonhar mais e mais fundo. Mário Soares deu-nos esse exemplo. E é pelo sonho que devemos ir. Como quase que dizia, nestes termos, um escritor dos outros escritores que ele tão apreciava. Muito obrigado.